Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o caso dos assassinatos do culto ziziano. Primeiro, vou olhar para o contexto deste caso, passar para a linha do tempo dos crimes e então oferecer minha análise. Antes de começar com isso, quero falar por um minuto sobre pronomes de preferência. Este caso envolve um suposto culto que estava fortemente investido na ideologia transgênero. A maioria dos participantes era transgênero e usava pronomes diferentes dos usados pela polícia ao se referir a eles. Isso causou alguma indignação, com a mídia acusando a polícia de usar o nome morto e de identificar erroneamente o gênero. Os oficiais de justiça seguiam os nomes legais e o sexo biológico. Este caso é extremamente complexo. É difícil de entender mesmo antes de adicionar pronomes preferidos à mistura. Para tornar essa história mais fácil de entender, vou simplesmente usar os pronomes que correspondem ao gênero típico associado aos primeiros nomes dos indivíduos. Então, um primeiro nome masculino seria ele, um primeiro nome feminino seria ela. Caso corresponda aos pronomes preferidos da pessoa, excelente. Se não, bem, é assim que é. Isso não é uma declaração política. Isso está sendo feito apenas por razões práticas. Como forma de educação, costumo usar pronomes preferidos para pessoas transgênero, mas nesta história isso não seria muito adequado. Isso só tornaria tudo muito mais confuso. Dito isso, vamos começar com o contexto. Jack Amadeus Lazoda nasceu em 1991 e viveu no estado do Alasca. Seu pai era um pesquisador de IA na Universidade do Alasca, Fairbanks. Jack obteve um bacharelado em ciência da computação nessa universidade. Depois disso, ele estagiou na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço. Em algum momento, Jack se envolveu com a ideologia transgênero. Ele se mudou para a área da Baía de São Francisco em 2016 e trabalhou com tecnologia. No mesmo ano, Jack conheceu um indivíduo de ideias semelhantes chamado Gwen Danielson. Em 5 de julho de 2017, Jack, Gwen e outro indivíduo compraram um rebocador de 94 pés em Ketchikan, Alasca, e recrutaram uma tripulação para fazer uma viagem até a Califórnia. Vários membros da tripulação compartilhavam as crenças de Jack. Poder-se-ia dizer que eram seus seguidores. Em 8 de julho, o rebocador chegou ao porto de Pillar Point, em Half Moon Bay, Califórnia. A ideia era que Jack e seus seguidores viveriam de forma acessível a bordo deste rebocador, que foi construído em 1945 e estava em mau estado. Não surpreendentemente, o plano mestre de Jack não deu muito certo. O rebocador vazava óleo no porto e os 3 proprietários foram processados pelo governo. A guarda costeira proclamou que o barco era uma ameaça iminente à saúde pública. Em reação, Jack e seus adeptos passaram a morar em caminhões-baú no estacionamento do porto. Em algum momento, o grupo conheceu um homem chamado Curtis Lind. Ele também tinha um barco no porto. Eventualmente, Curtis vendeu e se mudou para um parque de trailers na rua Lemon, em Vallejo. Isso fica a 54 milhas ao norte do porto. Cerca de 6 a 8 membros do grupo, incluindo Jack e Gwen, alugaram 2 trailers em seu parque, além da opção de estacionar 6 caminhões. Curtis cobrava deles $2.000 mensalmente. O grupo abandonou o rebocador de 345 toneladas no porto. As autoridades removeram fluidos perigosos do barco e ele foi acorrentado a um bloco de concreto de 3.000 libras em 14 pés de água. O barco afundou logo após isso. Os gerentes do distrito do porto estimam que custará $2 milhões para remover o navio do porto. Jack começou a refinar seu sistema de crenças e se transformou em um suposto líder de culto usando o nome Ziz. Seus seguidores são referidos como zizianos. Ele parecia estar inspirado pela cena racionalista em Berkeley. Jack começou a postar conteúdo filosófico bizarro em um blog. Por exemplo, ele tinha essa teoria de que os hemisférios do cérebro podem conter gêneros e valores separados que muitas vezes desejam matar um ao outro. Ele acreditava que alcançar a paz entre os hemisférios era um processo complicado de reconstruir repetidamente quadros de teoria dos jogos e de decisão. Em 2018, Jack ingressou em um programa de aprendizado administrado pelo Instituto de Pesquisa de Inteligência de Máquina e o Centro de Racionalidade Aplicada.
Finalmente, ele manipulou alguns dos membros para se juntarem a ele como zizianos em seu próprio desdobramento do movimento racionalista. Agora, passando para a linha do tempo dos crimes. Em 19 de novembro de 2019, o Centro de Racionalidade Aplicada organizou um retiro no acampamento Westminster Woods, uma propriedade de 200 acres. Isso fica a 17 milhas a oeste de Santa Rosa, Califórnia. Jack e 3 de seus seguidores, Gwen Danielson, Alexander Latham e Emma Burhanian, chegaram ao retiro. Eles bloquearam as saídas e acusaram o grupo que organizava o retiro de traí-los. A polícia foi chamada e prendeu Jack e seus seguidores. Eles foram acusados de conspiração, obstrução de um oficial e uso de máscara para um propósito ilegal. A polícia disse que os 4 supostos infratores não falavam de maneira coerente nem cooperavam. À medida que o caso avançava pelo sistema jurídico, o grupo teve dificuldade em encontrar advogados porque só queriam veganos. Em 15 de novembro de 2021, cerca de 2 anos após o incidente, os 4 supostos defensores entraram com um processo federal contra Westminster Woods, a polícia e outros, fazendo várias reivindicações. Por exemplo, eles foram supostamente ridicularizados por serem transgêneros, feridos e presos injustamente. Posteriormente, o processo foi arquivado devido à ausência dos autores nas audiências. 9 meses depois, houve um desenvolvimento curioso nesta história. Em 19 de agosto de 2022, a Guarda Costeira na Baía de São Francisco respondeu a um relatório de que Jack caiu de um barco. Emma e sua irmã relataram que Jack caiu na água por volta das 23h enquanto trabalhava em um motor. A Guarda Costeira não localizou Jack. Algumas semanas depois, mesmo sem um atestado de óbito, um obituário foi publicado em um jornal em Fairbanks, Alaska, indicando que Jack havia morrido no incidente com o barco. Na verdade, Jack estava vivo. Posteriormente, Gwen teria simulado a própria morte. Alguns meses depois disso, a história volta para Vallejo, Califórnia. Em 13 de novembro de 2022, a polícia foi chamada à propriedade de Curtis Lynn, que alugava espaço em seu pátio de trailers para os Zizians. Ele indicou que Emma, Alexander e uma pessoa chamada Suridel o atacaram. Emma e Suri o esfaquearam com facas. Alexander usou uma espada samurai para esfaquear Curtis no peito. Durante o ataque, Curtis perdeu um olho. Curtis conseguiu produzir uma arma de fogo e atirou em Emma e Alexander. Emma não sobreviveu. Alexander ficou ferido. Alexander e Suri foram presos e acusados de tentativa de homicídio em conexão com o ataque a Curtis e homicídio em conexão com a morte de Emma. A polícia afirma que Alexander e Suri são responsáveis pela morte de Emma. Eles atacaram Curtis e Curtis estava se defendendo quando matou Emma. Em algum momento, durante ou após o ataque a Curtis, Jack estava na propriedade. Ele nunca foi acusado de um crime, mas foi levado para uma delegacia. A polícia diz que ele fingiu uma emergência médica e foi levado para um hospital. Nem 2 meses depois, outro crime grave seria ligado à seita Zizian. Em 2 de janeiro de 2023, um homem de 72 anos, chamado Richard Zacco, e sua esposa de 69 anos, Rita, foram encontrados assassinados em Chester Heights, Pensilvânia. Isso é no condado de Delaware, Pensilvânia, que é um condado que faz fronteira com o estado de Delaware. A polícia determinou que Richard e Rita foram baleados na cabeça em 31 de dezembro de 2022, véspera de Ano Novo. Enquanto procuravam por sua filha Michelle em um quarto de hotel perto do Aeroporto Internacional de Filadélfia, a polícia encontrou Jack LaSota. Ele fingiu que estava morto. Mesmo em sua foto de fichamento, Jack manteve a farsa. Os oficiais precisaram segurá-lo para fotografá-lo. Jack foi acusado de obstrução e conduta desordeira, ambos delitos menores. Ele foi libertado sob fiança em junho de 2023. Um mandado de prisão foi emitido após ele parar de aparecer para as audiências no tribunal. Agora voltando para Curtis Lynch. Mais uma vez, ele permitiu que os Zizians ficassem em seu pátio de trailers. Ele teria sido atacado por 3 membros e matou um deles em legítima defesa. Mais de 2 anos depois desse ataque, Curtis Lynch sofreu novo atentado na mesma propriedade. Em 17 de janeiro de 2025, ele foi esfaqueado e teve a garganta cortada. Ele não sobreviveu.
Curtis estava programado para testemunhar contra os 2 supostos agressores restantes em abril de 2025. Testemunhas disseram que o assassino era um homem com cabelos longos e pretos e vestindo todo de preto. Agora nos movemos para o outro lado do país. 3 dias após Curtis Lynn ser assassinado, outro homicídio ocorreu no estado de Vermont. Em 20 de janeiro de 2025, uma mulher chamada Teresa Youngblood e um homem chamado Felix Buckhold estavam dirigindo um Toyota Prius azul de 2015 em Coventry. Ambos os indivíduos tinham ligações com o líder dos Zizians, Jack LaSota. Teresa e Felix estavam sendo seguidos pela polícia após um funcionário do hotel fazer uma denúncia. O funcionário disse que o casal estava vestindo roupas táticas pretas e Teresa estava carregando uma pistola e uma coldre. Mais tarde, a polícia viu Felix embrulhando celulares em papel alumínio. A polícia fez uma parada de trânsito para verificar a imigração. Felix era da Alemanha. Durante a parada, Teresa abriu fogo e Felix pegou uma arma. Pelo menos um dos agentes de fronteira revidou. Felix e David Millan, um agente de fronteira, foram assassinados. Teresa foi ferida. Ela foi presa e acusada de uso intencional de uma arma letal enquanto agredia ou interferia violentamente com a aplicação da lei federal, e uso ou descarga de uma arma de fogo durante e em relação a uma agressão com uma arma letal. Como se vê, tanto Teresa quanto Felix estavam portando armas de fogo que haviam sido compradas por Michelle Zacco. Os pais de Michelle foram misteriosamente assassinados na Pensilvânia, na véspera de Ano Novo de 2022. Após a morte do agente de fronteira, Michelle foi considerada suspeita na morte de seus pais. Voltando agora para o outro lado do país. Em 24 de janeiro de 2025, 4 dias após o tiroteio em Vermont, a polícia prendeu um homem chamado Maximilian Snyder por assassinar Curtis Lind na Califórnia. Poucos meses antes, Maximilian havia pedido uma licença de casamento. Sua noiva era Teresa Youngblood, a mulher presa por matar o agente de fronteira em Vermont. No momento deste vídeo, o paradeiro de Jack é desconhecido. A polícia desconhece o paradeiro de Michelle. Agora, passando para a minha análise, aqui estão alguns pontos que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. Como mencionei anteriormente no vídeo, este caso é incrivelmente complexo. Uma maneira de resumir seria esta. O líder de culto transgênero Jack LaSota está de alguma forma conectado a cada um dos principais crimes desta história, mas não está enfrentando acusações por nenhum desses incidentes. Ele enfrenta somente acusações de delito menor após ser encontrado em um hotel da Pensilvânia fingindo estar morto. Item número 2. Maximilian Snyder, o homem acusado de assassinar Curtis Lind, divulgou um manifesto. Sua missão é acabar com o consumo humano de animais. Ele se referiu aos animais como seus pequenos irmãos e irmãs e insinuou que salvá-los era crucial para o mundo. Ele não demonstra lealdade específica aos Zizianos. Na minha opinião, Maximiliano provavelmente assassinou Curtis, e fez isso para que ele não testemunhasse contra Alexandre e Suri. Mas é claro, Maximiliano mantém a presunção de inocência. Item número 3. Alexandre ainda enfrenta acusações por causar a morte de Emma e por atacar Curtis. Ele tem enfrentado dificuldades ao lidar com o sistema jurídico. Durante o julgamento, Alexandre discutiu com os oficiais de justiça e gritou que o processo era um espetáculo com o objetivo de promover o genocídio de pessoas transgênero. Item número 4. Jack tinha uma filosofia incomum para sua seita ziziana, que era focada em hemisférios cerebrais e privação de sono. Ele também temia que a IA exterminasse a humanidade na Terra. Seu blog incluía artigos com títulos como Minha Jornada para o Lado Sombrio, Vampiros e Mais Imortalidade, Combatendo o Mal, Autobloqueio e Engenharia e Hackeando Sua Mente. Jack encorajou seus seguidores a, citação, rejeitar a moralidade, nunca fazer a coisa certa porque é a coisa certa, nunca sequer pensar nesse conceito ou fazer essa pergunta a menos que seja para modelar o que os outros vão pensar, fim de citação. Outra parte fundamental da filosofia de Jack envolvia a superioridade dos indivíduos transgêneros. Tanto Jack quanto Gwen acreditavam que as mulheres transgênero eram intrinsecamente dotadas. Jack era fascinado por Star Wars. Ele às vezes usava uma túnica preta como um Lord Sith dos filmes Star Wars.
Quando ele morava perto do porto, os funcionários o chamavam de Jedi Jack. Item número 5. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Jack LaSoda criou uma filosofia única que despertou o interesse de outras pessoas. Ele atraiu para o seu culto pessoas que eram semelhantes a ele. Eles já tinham crenças extremas. Não há certeza se Jack era de fato um líder de culto no sentido de doutrinar ou manipular seus seguidores. Pelo contrário, ele os inspirou a agir conforme suas crenças. Jack desbloqueou o comportamento antissocial interno deles e forneceu aos seus seguidores uma desculpa para agir de acordo com sua propensão para o caos. Ele conseguiu fazer isso sem ser particularmente carismático. Por exemplo, suas táticas envolviam forjar a própria morte e fingir estar morto quando era preso. Para a maioria dos líderes de culto, estar vivo é uma parte importante de seu mistério, mas não para o Jack. Ele se escondia bem nas sombras. Jack atraía pessoas que já haviam adotado posições extremas antes de conhecê-lo. No entanto, muitos deles estavam no caminho para o sucesso antes de se tornarem zizianos. Por exemplo, Teresa estudou ciência da computação e engenharia de software. Maximiliano estudou ciência da computação e filosofia. Félix trabalhou em Nova York, ganhando mais de $500.000 anualmente. Alguns dos seguidores de Jack desistiram de muito para embarcar em uma aventura antissocial. Acho que a lição neste caso é que quando alguém adota um sistema de crenças extremo, não é preciso muito para motivá-los para tomar atitudes extremas. Mesmo que Jack se qualificasse como um líder de seita, ele certamente não era um sofisticado. Seus seguidores não precisavam de muito incentivo para ir completamente além do limite. Esses são meus pensamentos sobre os assassinatos da seita ziziana. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve. Um elemento perturbador que surgiu deste caso é a reação da mídia. Este caso envolveu 4 homicídios. É bastante sério. Apesar disso, a mídia parece fixada em reclamar sobre o uso de nomes mortos e pronomes preferidos. Então eles estão dizendo que as pessoas foram identificadas com o gênero errado e isso é quase a pior coisa que poderia acontecer em toda a sociedade. Entendo o argumento de que todos devem ter a chance de promover suas crenças políticas, mas parece que a mídia mainstream está apenas verbalizando qualquer pensamento que lhes ocorre. Eles não sabem como ler o ambiente. Às vezes, uma história é tão triste e terrível que está tudo bem não promover uma posição política por alguns minutos. Parece uma distração que só vai alienar possíveis apoiadores. As pessoas não querem ouvir sobre deadnaming e uso incorreto de gênero durante o funeral de seus entes queridos. Esse tipo de tática representa uma prioridade equivocada, que desvia a atenção de questões-chave como justiça para as vítimas e prevenção de mais dor e sofrimento. Esse é um ótimo exemplo de como a mídia está desconectada das crenças das pessoas comuns.